Bem-vindos de volta ao nosso estudo do livro dos Provérbios e ainda estamos no capítulo 5, mas estamos progredindo. Agora lembre-se, quando estou ensinando essas coisas, o meu desejo não é passar rapidamente por isso ou simplesmente expor o texto e terminar. Eu estou meio que ensinando vocês da mesma forma que eu ensinei aos meus próprios filhos. Podemos olhar para um versículo e depois passar para muitos outros versículos além do livro dos Provérbios, porque a chave aqui é aprender. É aprender. E não apenas aprender, mas aprender para sermos transformados. E ao sermos transformados, glorificamos a Deus, mas também preservamos as nossas próprias almas. Então é muito importante. Portanto, vamos começar. Estaremos olhando hoje os versículos 7 e 8. Então eu vou ler do 1 ao 8, no capítulo 5 dos Provérbios. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado por isso. Eu oro, querido Deus, para que o Senhor use este momento para o benefício dos jovens e até mesmo dos seus pais que possam estar ouvindo. Ó Deus, que eles conheçam a luz salvadora do seu Filho e que, conhecendo-o e confiando nele, eles também aprendam a caminhar de uma maneira prudente e que traga glória para Ti. Ó Deus, nós precisamos tanto da sua ajuda. Por favor, ajude-nos, Senhor. Por favor, conceda-nos sabedoria. Não apenas por nossa causa, mas por causa de Cristo, para que possamos glorificá-lo aqui nesta terra. E eu peço tudo isso em seu nome, seu precioso nome. Amém. Agora, vamos ler novamente os versículos 7 e 8. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Agora, o que temos no versículo 7 é muito semelhante ao que temos nos versículos 1 e 2. É uma repetição. Mas por que há uma repetição? Ora, o pecado merece uma ênfase. De que maneira? O pecado. Não há nada mais mortal no planeta. Não há nada mais mortal em qualquer lugar, mais mortal do que o pecado. E se a Bíblia nos adverte repetidamente, há uma razão para isso. Há uma razão. E eu escrevi aqui, o pecado de qualquer tipo é tão perigoso que vários avisos são bem-vindos. Além disso, nunca reclame quando seus pais, em relação a esse assunto, parecerem importuná-lo. O amor é paciente, o amor é gentil. Eu não vou acrescentar a escritura, mas posso dizer isso, o amor, ele incomoda. O amor vai rogar por você, ele vai te chamar, ele dirá, por favor, não faça isso. Pelo amor de Cristo, não faça isso. Pelo seu próprio bem, não faça isso. Quando eu costumava levar os meus filhos para caçar, especialmente em uma área pantanosa, eu os advertia repetidamente, cuidado onde vocês pisam, porque tem um tipo de cobra chamada mocassim, uma cobra d'água que é muito feia, é até nojento, é muito venenosa. Tenham cuidado como vocês estão andando. Olhe para cima, certifique-se de não acertar uma árvore. Olhe para cima, certifique-se de não há nenhum animal.
e olhe para baixo, olhe para os seus pés, onde vocês estão pisando. Ou se você estiver caçando no chão, certifique-se antes mesmo de pensar em se levantar. Olhe para a esquerda e para a direita, certifique-se de que não está vindo nada. Você está entendendo? E esse alerta, aviso, era dado repetidas vezes. Por quê? Porque uma mocassim d'água pode ser mortal. Ela pode ser extremamente mortal. Portanto, o aviso é muito bem-vindo. Sabe, a única coisa que pode arruinar sua vida é o pecado. Portanto, se no capítulo 7 ele parece praticamente repetir o que temos no versículo 1 e no versículo 2, ora, é necessário e bem-vindo. Agora ele diz, agora pois, filho, agora pois. O que isso significa? Ora, em primeiro lugar, quando ele diz filho, é a ideia de meus filhos e minhas filhas. As filhas são tão preciosas quanto os filhos, aos olhos de Deus ou aos olhos do Pai. E ambos são suscetíveis ao pecado. Às vezes pensamos que os meninos são tão imprudentes e tolos, e eles são. Confiem em mim. Meninas, confiem em mim. Mas as meninas também podem ser imprudentes e tolas. E parece que, com o passar dos anos, as meninas vão ultrapassando os rapazes em relação ao que diz respeito à imprudência e à tolice. Portanto, quando ele diz, agora pois, ele está dizendo, mantenha-se alerta com a natureza do pecado, sabendo quão perigoso pode ser esse pecado. Ele implora a eles, me ouçam, por favor, me ouçam. Agora, ele diz, filho, novamente, isso é um pedido de carinho para os filhos, para as filhas, uma súplica de carinho. O pai normal, os pais normais, não o pai extraordinário, mas o pai normal, eles irão amar seus filhos, eles vão amar seus filhos e amar suas filhas. E eles querem o melhor para eles. E eu posso dizer a vocês que o melhor para vocês é conhecer a Deus, por intermédio do conhecimento do seu filho, e seguir a Deus, seguindo o seu filho. E você segue o seu filho seguindo sua palavra. Eu coloquei aqui, mais uma vez, esta é uma súplica de amor, ou uma afeição, um carinho. O pai é mais velho e mais sábio, ele conhece os perigos do pecado e como ele é tentador. Ele testemunhou, passou por um caminho aparentemente interminável, cheio de vítimas. Eu passei por isso. Eu vi um caminho interminável, cheio de vítimas. De pessoas que se entregaram ao pecado, de pessoas que negligenciaram o Evangelho. Quem não acreditou em Jesus Cristo, eu os vi lamentar no fim. Ou na vida deles, desafiadores ainda, com os punhos cerrados diante da face de Deus. Você não precisa e você não pode ser assim. É incrível como o pecado pode não apenas destruir uma vida, mas também te endurecer. Eu lembro-me de um amigo querido conversando comigo sobre um homem que ele havia testemunhado tantas vezes, enquanto o homem estava deitado em seu leito de morte, ele ainda tinha o punho cerrado, literalmente cerrado, e amaldiçoava a Deus. O pecado é mortal. E ele deixa um rastro. Quero dizer, todo mundo que morreu de alguma forma voltou a pecar. A morte entrou no mundo pelo pecado de Adão. E a morte pode vir cedo. Portanto, você sempre precisa estar percebendo, notando, que quando seu pai ou sua mãe rogar a você, não faça isso, que é contrário às Escrituras, não é que eles estejam tentando arruinar o seu dia ou roubar a sua alegria. É que eles querem que seu dia seja ótimo e que a sua alegria seja plena. E a única maneira disso acontecer é por meio daquele que é a fonte suprema de alegria. Deus, por intermédio do seu Filho. Agora, ele diz, dá-me ouvidos. Veja, agora, pois filho, dá-me ouvidos. É como se
a primeira vez que ele dissesse isso fosse como se ele olhasse para o filho e dissesse: dá-me ouvidos. E agora é quase como se ele estivesse estendendo as mãos e agarrando ele pelo colarinho, ou segurando ele pelo colarinho da camisa, puxando para perto assim, ó, e dizendo: por favor, ouça-me sobre isso. Se você não quiser me ouvir sobre qualquer outra coisa, por favor, me ouça pelo menos em relação ao perigo do pecado e ao perigo de se colocar em um lugar onde você pode ser tentado pelo pecado, qualquer tipo de pecado. Então, e lembre-se, quando ele diz, dá-me ouvidos, quando ele diz, ouça, no hebraico, a ideia não é apenas, você ouviu e entrou aqui, saiu aqui. Você ouviu fonética, você ouviu sons. Não é essa a questão. O ouvir aqui, dar ouvidos aqui, é obedecer. Ele está dizendo, por favor, me obedeça. Não, pai, você já está velho. Eu não sei se você sabe do que está falando, mas agora pense nisso por um momento. Então, digamos que você tenha um cirurgião famoso que realiza cirurgias há 20 anos. Então, você tem um filho que quer ser cirurgião e ele está no primeiro dia da graduação. Não é uma faculdade de medicina, mas é apenas ali, o início. Ele é calouro. Digamos que um cirurgião fale com ele. Ele vai dizer ao cirurgião: cirurgião, você faz isso há 20 anos? Acho que você não sabe do que está falando. Eu preciso confiar em mim. Ele vai fazer algo assim? Claro que não. Todo mundo pensaria que isso seria ridículo, mas é exatamente o que fazemos moralmente, não é? A geração mais antiga não tem nada a nos dizer. Ok, eles viveram 40 anos a mais do que você e não tem nada para te dizer? Você nasceu em sua geração com um conhecimento incrível que é inerente, que você nem precisa mais adquirir conhecimento, é isso? Ou você assistiu talvez alguns clipes, vídeos no Instagram? Qual é? Pense sobre isso. Quando alguém, especialmente alguém mais velho, que estudou as Escrituras e caminhou nas Escrituras, diz, me dê ouvidos. Ou alguém que foi devastado pelo pecado, ouviu outros serem devastados pelo pecado, e eles disseram, olha, você nem tem ideia de como isso pode ser horrível. Você precisa dar ouvidos. Ouça-me, dá-me ouvidos. O que significa? Dá-me ouvidos, me obedeça. Agora, deixe-me dizer isso. Quando alguém fala dessa maneira, você precisa pelo menos prestar atenção, mas aqui está o que é importante. Se eles vão te chamar à obediência, você precisa ter certeza de que não é a opinião deles, e é a palavra de Deus. E pais, vocês precisam perceber uma coisa. Eles não obedecem só porque vocês dizem para obedecer, eles obedecem porque o que você está dizendo é bíblico, que é por ser mostrado nas Escrituras, que todos nós precisamos submeter nossas vidas às Escrituras, o que significa que precisamos crescer nelas, precisamos estudar as Escrituras. Agora, ele diz aqui, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Eu escrevi aqui, não basta começar bem, mas nós também devemos continuar e terminar bem. Veja, ele diz, não apenas receba as minhas palavras, mas uma vez que você as receber, não se desvie delas, não. E você pensa, ok, eu não vou fazer isso. Não, você precisa perceber uma coisa, haverá tantas vozes e tantas imagens, tantas opiniões diante de você, que será muito fácil esquecer a palavra de Deus. E mesmo que você tenha começado bem, tudo começa a ficar embaçado. Lembra daquele sapo que eu falei? Pouco a pouco você vai cedendo ao pecado. Digamos que você está andando com Cristo. Você está estudando a palavra, está renovando a sua mente, então de repente você cede um pouco ao pecado. E isso aflige a sua consciência, mas você continua ali, você continua. Adivinha o quê? Cada dia que passa, isso inflige cada vez menos a sua consciência, até que não vai te incomodar mais. Então você vai para um pecado mais profundo, mais grave, e até um dia você já está praticando coisas sem nenhum sentimento no coração. E antes, esse sentimento te fazia vomitar. Sim, essa palavra é pesada,
Mas vocês precisam entender que isso é sério. Ele diz, não te desvies das palavras da minha boca. Agora, eu não vou me desviar da sua palavra, eu amo a Deus. Ora, que bom que você assumiu esse compromisso. Mas você precisa ser um pouco mais humilde a respeito disso. Porque mesmo aqueles que têm uma grande convicção sobre seguir a palavra de Deus, todos nós somos capazes de nos desviarmos. Somos todos capazes de nos perdermos. Se há uma coisa que vocês precisam aprender à medida que crescerem nos anos, que tudo que vocês têm é pela graça de Deus. Quanto mais velho você fica, você não fica mais confiante com a sua sabedoria. Você não fica mais confiante na sua obediência. Na verdade, você se torna menos confiante e mais dependente de renovar a sua mente na palavra de Deus, porque sabe que pode se desviar mesmo depois de todos esses anos. Então, aquele que pensa que está de pé, ele precisa ter cuidado para não cair. Agora, eu quero direcionar a atenção de vocês para 1 Coríntios 10, 11 e 12. Ele diz, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Agora, vamos olhar para isso por um momento. Paulo está falando sobre o relato do Antigo Testamento, o relato da história de Israel, do povo de Deus, as coisas pelas quais passaram, as provações, as tentações e os seus fracassos. Ele diz, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Vemos quando Israel se entrega à idolatria, como são derrotados pelos seus inimigos, como se dilaceram, perdem a unidade, acabam no exílio. Isso aconteceu com eles por causa da desobediência, mas deveria ser exemplos para nós. Tem que ser um exemplo para nós. Ele diz, foram escritos para advertência nossa. Deus nos deu o Antigo Testamento em um sentido, não apenas para que o conhecêssemos, mas também para nos conhecêssemos, para que nos conhecêssemos e víssemos os perigos do pecado. Mostre-me um lugar no Antigo Testamento onde as pessoas pecaram e tudo correu bem para elas, ou as pessoas se entregaram a outros deuses e as coisas correram tudo certo. Vocês não vão encontrar. Em todos os casos, você descobrirá que aqueles que se aproximaram da tentação caíram nela. Aqueles que caíram na tentação e pecaram tiveram suas vidas prejudicadas em diversos graus. E não apenas indivíduos, mas também toda a nação, às vezes sofria pelo pecado de apenas uma pessoa. E ele diz, isso foi escrito para nós. Agora, ouça, há uma declaração extraordinária que Paulo faz, que descreve vocês, se você é cristão, todos nós como cristãos, sobre os quais, de quem os fins dos séculos têm chegado. Ora, as pessoas falam que estamos vivendo nos últimos dias. Ora, isso é verdade, mas o que vocês precisam entender é que estamos vivendo nos últimos dias há quase 2000 anos. Os últimos dias começaram com a vida, a morte, a ressurreição e a glorificação do Filho de Deus. No dia de Pentecostes, quando Pedro cita Joel, ele diz que nos últimos dias Deus iria derramar seu Espírito. Estamos nos últimos dias. Nós somos as pessoas mais privilegiadas na Terra, porque em Israel eles estavam olhando para frente, para frente através de sombras e tipos de sombras, tentando mostrar o Messias e como seria a salvação. Você e eu sabemos como é o Messias e o que ele realizou. Não apenas para os judeus, mas também para os gentios. Nós conhecemos, sabemos. Esta é a hora. Este é o grande momento para estar vivo e seguir a Deus. Somos um povo privilegiado. E precisamos ouvir. Porque, veja o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Você acha que pode cair? Se você disser não, você é um tanto tolo. Você é antibíblico. Você está contradizendo as Escrituras. A Bíblia diz que todos nós podemos cair. E é por isso que não confiamos em nós mesmos, não confiamos na força do braço, confiamos na palavra de Deus e oramos pelo poder de Deus. Agora vamos em frente.
E aqui, se vamos realmente seguir a Deus, aqui está um ponto que vocês realmente precisam entender. Veja o versículo 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Isso também pode ser... Mantenha-se longe desse caminho. Agora, se vocês perceberem, podem estar se sentindo mal. Ele está falando sobre a adúltera, mas também se refere a qualquer pessoa, homem ou mulher, que está nos tentando a fazer algo contrário à vontade de Deus. Além disso, vocês precisam entender algo. A imoralidade é representada por uma mulher. E você diz, ora, eu tenho um problema com isso porque os homens são imorais. Sim, os homens são imorais. Mas o que vocês precisam entender também, veremos essa sabedoria. A sabedoria de Deus também é representada por uma mulher, ok? Portanto, está se aplicando a todos nós. E ele diz, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. E eu escrevi aqui, vocês precisam ouvir isso. Você não é chamado para lutar de perto, no combate corpo a corpo. Sabe? O pecado bem perto aqui, ó. Você não é chamado para lutar dessa maneira, mas é chamado para ficar o mais longe possível do pecado e da tentação do pecado, para que não tenha que entrar em uma batalha. Um homem sábio, quando enxerga o mal vindo pela rua, ele vai se afastar. Mesmo que você faça o que as Escrituras dizem, se afaste da tentação, evite ela, vire pela outra rua, não se coloque em perigo, ainda assim será uma batalha. Portanto, não faça a batalha ficar mais difícil. Agora, veja o que diz no versículo 8. E mais uma vez, aqui está um paralelismo hebraico. E a finalidade é qual? O objetivo é dar ênfase, uma ênfase extraordinária. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, ok? Não te aproximes da porta da sua casa. Não apenas vá na casa dela, mas nem chegue na rua dela. Estão entendendo? E se sim, você sabe o que está fazendo? Você está dizendo que é mais forte do que realmente é e está tentando a Deus. Mesmo se você disser, eu vou chegar perto, mas Deus vai me proteger. Deus diz, uma das maneiras pelas quais vou te proteger é dizendo para você não se aproximar. Ok? Isso é muito importante. Agora, eu quero que vejamos apenas alguns textos que realmente nos mostram aqui. Se vocês correrem aqui comigo para Provérbios 7 e verificarem os versículos 6 a 10, estudaremos isso mais tarde, mas aqui está, o homem sábio diz, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia a caminho da sua casa. À tarde do dia, ele não podia vê-la. No crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saía ao encontro. Vocês estão entendendo? Ele está fazendo exatamente o oposto. E quando estudarmos esse texto mais adiante, veremos que no final, ele é como um boi que está indo para o matadouro, como um animal. Aliás, vamos ler nos versículos 24 a 25. Ou versículo 22. Ele diz, e ele no instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Então vem a seguir o versículo 24. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos. Estão vendo? Dá-me ouvidos e se atenta às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Alexandre o Grande era conhecido como um dos maiores comandantes que já viveu. Ele não tirou tantas vidas quanto o pecado, por uma questão de, na verdade, se você pegar todos os exércitos de toda a terra e todas as guerras, eles não tiraram tantas vidas quanto o pecado tirou. Agora, eu quero que vejamos alguns versículos. Apenas ouça, 2 Timóteo 2:22.
fuja das paixões da mocidade. Ele está falando com Timóteo, que já era um ministro. Ele diz, fuja das paixões da mocidade e persiga, busque a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Agora, deixe-me dizer uma coisa para vocês, porque um dia vocês vão se casar. Você não só deve fugir do adultério e da imoralidade no seu casamento, mas você tem que correr para o seu cônjuge. Uma das melhores maneiras de proteger o seu casamento é deleitar-se com o seu cônjuge e cultivar um relacionamento com ele. Uma relação tão boa, tão forte, que se chegar alguém de fora, você não vai querer. Agora, o que quer que façamos, devemos fazer, porque é o que Deus ordena, mas precisamos tirar todas as vantagens que pudermos. Portanto, se você não está buscando a justiça, você não está fazendo nada, está com o coração ocioso, ora, isso é um playground para a tentação, não é? Portanto, busque a justiça, a fé, o amor e a paz. Persiga a vontade de Deus e diz, com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Se você deseja evitar a imoralidade, você também precisa estar em uma comunidade da fé e precisa se cercar de pessoas piedosas que irão te encorajar. Eles vão te encorajar e também irão agir como um muro de defesa. Portanto, corra da luxúria, mas corra para a justiça. Não basta apenas evitar o pecado. Você precisa estar buscando a justiça de Deus, sendo conformado à imagem de Cristo. 1 Coríntios 6, 18 a 20. Ouça essas palavras do apóstolo Paulo. Fugir da impureza. Ele diz para o Timóteo fugir das paixões da mocidade, a luxúria. Antes mesmo que o pecado seja concebido. Nem permita que isso seja gerado dentro do seu próprio coração, com pensamentos maus. Encha-se de pensamentos justos. Mas então, 1 Coríntios, fugir da impureza. Por quê? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Se você me perguntasse, irmão Paul, qual é a maior motivação na sua vida para qualquer coisa relacionada a caminhar com Deus? Ora, não são os resultados, embora os resultados de caminhar com Deus sejam agradáveis. Não é uma reputação, embora um bom nome seja uma coisa boa. Eu quero caminhar nos mandamentos de Cristo por causa de quem Cristo é e por causa do que Ele fez. Eu não estou seguindo um monte de princípios de vida para conseguir uma melhor vida aqui agora. Eu estou seguindo uma pessoa que morreu por mim, que me comprou com seu próprio sangue. E por que queremos evitar a imoralidade e fugir dela? Porque nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Ele. E, portanto, não nos aproximamos da imoralidade e da tentação dela. E a combatemos. Fugimos disso. Porque é isso que nos é ordenado a fazer. E porque não confiamos em nós mesmos. E eu vou terminar com isso. Eu ouvi um jovem dizer isso uma vez, basicamente. Sabe? Eu vou seguir a Deus. Eu não tenho medo. Ele caiu. Ele deveria ter temor. Ele deveria ter muito temor. E nós também. Não um medo que vai te paralisar, não uma ansiedade, mas a sabedoria que diz, evite o mal e principalmente a imoralidade. Ok? Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado pela sua palavra e eu oro para que o Senhor a use na vida desses jovens, ó Deus. Ó, por favor, Senhor, levante uma geração daqueles que temem a Ti, que honram e que amam o Seu Filho, em nome de Jesus. Amém.